Mateus 27, versículo 14. Vamos começar no versículo 11. Diz assim: E Jesus ficou em pé diante do governador. E o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão deste justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos disse-lhe: O que então eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhe perguntou: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Podeis sentar. Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? Quem você escolhe? A cena, ela é bastante interessante. Jesus, ele está diante de Pilatos. Ele foi levado ali, acusado religiosamente pelos seus compatrícios, a casta religiosa dos judeus, sacerdotes, anciãos, parte do sinédrio, o acusava a Jesus. E ele é colocado diante de Pilatos porque Israel, os judeus estão debaixo do governo romano. E eles não podem de maneira alguma executar alguém com sentença de morte. Eles podem darem a sentença, mas eles não podem fazer a execução. Eles estavam proibidos pela lei romana. Que todo aquele que fosse acusado deveria ser levado diante de um tribunal romano para ser ouvido, para ser sentenciado e também para ser executado. E Jesus é levado ali, diante de Pilatos. Porém, Pilatos percebe que Jesus não é um malfeitor. E naqueles dias da festa da Páscoa, porque era a maior festa judaica até então, Jerusalém tinha na época por em torno de 25 mil a 30 mil habitantes. Mas na Páscoa, esse número se multiplicava por 5, porque os judeus de toda a nação de Israel vinham para Jerusalém. E também aqueles judeus que estavam expatriados em outras nações, faziam as viagens para estar nesta festa, porque era a festa que morria o cordeiro, a expiação, que celebravam como tinha acontecido lá
No Egito, quando o cordeiro foi morto e as portas foram marcadas, para que o primogênito de cada família fosse livrado do anjo da morte. Era uma festa grande. Então a cidade estava repleta de pessoas. Eles vieram para a celebração da Páscoa. Jesus é preso na quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, ele é levado, depois de passar por um tribunal à noite dos judeus, com Anás e Caifás e também o Sinédrio. Jesus é condenado ali diante de Caifás. Eles contrataram pessoas que dissessem falsos testemunhos contra Jesus, e alguns diziam, eu ouvi ele dizer que derruba o templo e reedifica em 3 dias. Então essas eram as acusações, porém eram acusações que não tinham fundamentações. Precisava de algo realmente que rasgasse a lei dos judeus, para que houvesse uma sentença. E Caifás então olhou para Jesus e disse, eu te conjuro, em nome do Deus vivo, és tu o Filho de Deus? E Jesus, debaixo daquele juramento, ele disse, tu dissestes, e verás o Filho do homem vindo com as nuvens. Caifás rasga suas roupas e disse, blasfemou, que vos parece? É digno de morte, porque ele se fez Deus sendo homem. Ele é digno de morte. E começaram a esbofeteá-lo, a soltar em sua direção cusparadas. E Jesus ali já recebe a sentença. Para os judeus faltava somente executar, mas eles não poderiam executar. Então na manhã de sexta-feira eles levam Jesus até Pilatos. E trouxeram Jesus ali. E Pilatos já entendeu, por ser ele um governador, ele tinha um certo senso comum, um despertar de entender o movimento realmente em que direção ia. E Pilatos viu que Jesus era justo, que Jesus não tinha maldade. E então era a época da festa, e na festa havia sempre um ato de misericórdia do governador. E ele disse, olha, eu tenho outro malfeitor aqui. Eu tenho outro malfeitor. Eu vou trazê-lo, colocarei à direita a Jesus, o Messias, e à esquerda este outro malfeitor, por nome de Barrabás, e vocês escolhem qual dos dois querem que eu solte. E aqueles que vocês escolherem, eu soltarei. Apresentou Jesus, apresentou Barrabás, e a pergunta, quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Quem a multidão escolheu? A história você conhece. Agora suponhamos que você estivesse ali, entre toda aquela multidão, você fosse um deles, quem você escolheria? Eu tenho certeza, porque a Bíblia disse, que você escolheria Barrabás. A multidão, mesmo não sabendo, eles fizeram a escolha certa. A multidão, sem conhecer o propósito de Deus, eles escolheram o certo. Eu quero que saia do seu coração, saia da sua mente que Jesus é um pobrezinho digno de misericórdia. Acabe com isso. Jesus não é digno de misericórdia, Jesus não é um pobrezinho, Jesus não é um coitadinho que precisa da sua comiseração, da sua compaixão. Não, Jesus é Deus.
Esta mensagem podre que você vem ouvindo há tanto tempo e dizendo, pobrezinho de Jesus, coitadinho de Jesus, é um pobrezinho, eu tenho que ter misericórdia dele. Oh, meu querido, esquece. Ele é Deus. Ele veio para cumprir um propósito definido pelo próprio Pai. A multidão não sabia. Jesus fez de tudo para estar ali naquele momento. Ele fez de tudo que você possa imaginar para estar ali, sendo julgado, sendo sentenciado e sendo executado. Ninguém tirava ele desse propósito. Ninguém faria com que ele perdesse esta visão e esta missão. Nem Satanás, com todos os demônios, conseguiu impedi-lo. Nem Pilatos, sabendo que ele era justo, conseguiu impedi-lo. Nem a mulher, sonhando, conseguiu impedi-lo. O destino dele era a cruz. O destino dele era o Calvário. O destino dele era aqueles cravos, aquela coroa de espinho. O destino dele era aquela morte. O povo não sabia. Agora, qual eram os crimes de Barrabás? Se você puder olhar aí para o seu irmão que está ao seu lado, dizer para ele, você é Barrabás. Qual eram os crimes? Barrabás, em João capítulo de número 18, versículo 40, João disse que ele era um salteador. Um crime. Em Lucas 23, 19, Lucas disse que ele praticou sedição. O que é uma sedição? Um levante, um grupo se levanta contra um governo já estabelecido. Mateus, como nós fizemos a leitura, disse, um ladrão famoso. Então ele não era qualquer ladrão. Ah, esse ladrãozinho, roubador de galinha aí, ladrãozinho, roubador de celular. Não, ele não era este ladrão, ele era o ladrão. Eu sei que você já pensou em alguém famoso. Ele era o ladrão. Em Lucas 23, 19, Marcos 15, 7, disse que ele tinha, em uma daquelas sedição de revolta popular, ele tinha cometido um assassinato. Ele era um homicida. Agora, você diz, mas pastor, como é que o senhor diz que eu sou Barrabás? Eu não cometi nada dessas coisas. Eu nunca fui o ladrão. Também nunca fui o praticador de sedição. E também não fui de maneira nenhuma um homicida. Pois bem, você sabia que na mesma lista lá, que fala dos que ficarão fora do reino de Deus, são os adúlteros, fornicários, feiticeiros, ladrões, assassinos, mentirosos, fofoqueiro. Está tudo no bolo. E como que para Deus os pecados, eles não são classificados de pecados grandes e pecados pequenos, tudo é pecado, estamos lascados. Então é por isso que somos Barrabás. Eu não roubei, mas, meu irmão, quantas mentiras. Não vou nem perguntar na vida, quantas mentiras hoje. Agora, os crimes de Jesus. Qual eram os crimes dele? Jesus não cometeu crimes.
Ele foi acusado de ter cometido. Pedro diz que nele não há mancha e na sua boca não há dolo. Ele é o Cordeiro imaculado, sem pecado. Jesus é santo no absoluto da palavra. Ele é santo na ação, ele é santo na omissão, ele é santo no pensamento. Jesus nunca pensou mal de um irmão, nunca desejou mal para ninguém. A Bíblia diz: ele andou fazendo o bem. Você já pensou mal de alguém alguma vez? Não se esqueça que você e eu somos Barrabás. Quantas vezes, só porque o irmão não te convidou para a ceia da passagem de ano, você disse: eu vou orar para que no próximo ano não haja uma mesa farta na tua casa. Oh, glória a Deus, que o irmão vinha vindo para a igreja, tomara que ele tome uma chuva. Quem nunca pensou mal de alguém? Agora, os crimes de Jesus que ele for acusado. Primeiro, Jesus foi entregue a Pilatos por inveja. A casta religiosa dos judeus tinha inveja de Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiam, ainda que eles tinham a religião por ofício, o ministério por ofício, eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Você notou que quando você não consegue fazer ou ser igual ao outro, você começa a jogar uma pedra no caminho dele? Inveja. Inveja. E um dos demônios que tem acabado com grande parte dos crentes é inveja. Inveja o carro, inveja a casa, inveja a esposa, inveja a sogra, inveja tudo. Jesus é entregue por causa da inveja. A inveja é algo que carcome a alma. O invejoso, é fácil você descobrir o invejoso. Começa a falar para ele das suas conquistas, das suas vitórias. Se o semblante dele fechou como um dia de chuva, pode saber que inveja. Outra acusação. Lucas 23:2. Pervertendo a nação. O que é perverter alguém? É levar a nação para um mau caminho. Era a acusação que ele perverte a nação. Ele está levando a nação para um mau caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Entra e sai e será salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Como ele pode estar pervertendo uma nação se ele está oferecendo o melhor? Outro crime pelo qual ele é acusado: vedando a nação de pagar impostos. Lá em João capítulo 19, versículo 12, olha, ele está proibindo a nação de pagar impostos. Aqui eles estão jogando Jesus contra o Estado. Aqui é um juízo civil. O juízo religioso foi lá diante de Caifás. Agora diante de Pilatos é civil, é político. E eles estão dizendo, olha, ele perverte a nação, ele está desviando a nação, levando a nação para uma outra ideologia. Segundo, ele está vedando a nação de pagar impostos, como que dizendo, olha, ele está dizendo, a pregação dele diz, olha, não traga impostos para o governo romano. E quando ele foi tentado pelos fariseus,
se deveriam dar impostos ou não. O que foi que ele disse? Ele disse: onde tem uma moeda. Deram uma moeda para ele, e ele disse: de quem que é esta esfinge, essa figura aqui na costa da moeda? Disseram: de César. Ele disse: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao contrário, Jesus está educando a nação, dizendo: olha, o César vive de impostos, o César vive de dinheiro, então dê a ele impostos, dê a ele dinheiro, mas a Deus dê adoração. O que é de Deus? De Deus é tudo, então dê tudo a Deus. Era isso que ele estava ensinando. Outra acusação, afirmando ser ele rei. Rei. Como assim? O imperador é romano, e como que ele vai afirmar que ele é rei? Então quer dizer que tem alguém rivalizando. Isso nos arremete quando os magos chegam em Jerusalém e dizem: aonde há o nascido rei dos judeus? E Herodes ficou: como assim? O trono está ocupado, eu sou o rei, como nasceu outro rei? Quando Jesus começa o seu ministério, Roma é o império sobre Israel. Como assim? Há um rei aí, um concorrente. E os romanos não aceitam concorrência. Se há um rei concorrente com César, este rei tem que morrer. E aí, mais uma acusação. João 19:7, declarou ser ele filho de Deus. Quando ele escuta isso, ele fica mais atemorizado. Pilatos diz: mas como assim? És tu o rei dos judeus? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus não tinham entregado eu nas suas mãos. Pilatos veio de novo com outra pergunta, e ele se calou, e Pilatos disse: não sabe você que eu tenho autoridade para te absolver como para te condenar? Jesus olhou nos olhos de Pilatos e disse: nenhuma autoridade você tinha sobre mim, se do alto não te fosse entregue. Se você ler com cuidado os evangelhos, principalmente nesse tribunal onde Jesus está diante de Pilatos, você vai ver que em nenhum momento Jesus se esforçou para sair dali. Ele queria sair dali condenado, carregando a cruz. Era isso que ele queria. Nenhum momento ele se esforçou, nenhum momento ele disse: não, por favor, tudo que eles estão dizendo é mentira, não, tudo que eles estão acusando, eu não fiz nada disso. Se fosse você, se abriu os berros ali. Não, pelo amor de Deus, não, eu não fiz isso, é mentira, não, estão me condenando injustamente, são homofóbicos, não é verdade, isso não é verdade. Mas Jesus em nenhum momento, ele queria aquela cruz. Ele queria. Ele veio para isso. Ele queria. Ele não se esforçou em nenhum momento. E aí foi o que aconteceu. Quando Pilatos viu que Jesus era justo, ele fez tudo para livrar Jesus. Ele disse: eu vou açoitá-lo. Olha, se ele é inocente, se ele é justo, por que você vai bater no inocente? Não podia nem bater. Por que vai bater no inocente se ele é inocente? Vou açoitá-lo e depois eu solto. O açoitamento romano, meu querido, a sua mãe perde muito longe com aquele chinelinho quebrado da correia. Muitos condenados, ao serem açoitados pelos soldados romanos, morria ali nos açoites. Ali mesmo morria. Depois de serem açoitados, eles não serviam mais para ser uma pessoa digna. Aqueles que sobreviviam levavam uma sequela por toda a vida. Os açoites recebidos ali eram terríveis. E Pilatos disse: vou soltá-lo. E qual foi o grito da multidão?
Se você soltar, você não é amigo de César. Aí colocou Pilatos contra a parede. Como assim? A notícia vai chegar em Roma que eu soltei um homem e que este homem é contra César. Ali já está o cargo de Pilatos, ali já está a vida de Pilatos, numa situação bastante terrível para ele. Quem vocês querem que eu solte? Ele quis jogar agora a decisão para a multidão. Solte-nos Barrabás. Solte-nos Barrabás. E aí ele faz a pergunta: e o que eu devo fazer de Jesus chamado o Cristo? E a multidão dá a sentença: crucifica-o. Crucifica-o. Se você pudesse ter olhado nos olhos de Jesus quando a multidão gritou: crucifica-o, havia um sorriso. Havia um sorriso. Agora suponhamos, meu irmão, se Barrabás fosse solto, ou se Barrabás fosse condenado e Jesus fosse solto. Bom, aquele dia ia morrer três condenados. Era 3 cruzes. 2 deles já estavam sentenciados, já ia lá para a cruz para ser pregado. Faltava só decidir quem seria o terceiro. A sorte foi lançada e a pergunta foi dada à multidão: quem vocês querem que eu solte? Solte-nos Barrabás. Crucifica Jesus. Suponhamos que a multidão gritasse: solte-nos Jesus. Crucifica Barrabás. Primeiro, escute-me com carinho, nós estávamos lascados. Se Barrabás tivesse morrido naquela cruz, era mais um homicida, ladrão, malfeitor, morto. O ladrão da cruz que se arrependeu, estava também lascado. Ele ia olhar para Barrabás na cruz do meio e ia dizer: Barrabás, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O centurião, na hora que Barrabás morresse, ele ia dizer: verdadeiramente este homem era justo. A terra ia tremer, os sepulcros iam abrir, o véu do templo ia rasgar. Nada disso aconteceria. Morreu mais um pecador, mais um criminoso. Por isso que a multidão, mesmo sem saber, eles estavam fazendo a coisa certa. É Deus, na sua sabedoria, dirigindo o seu plano e levando à conclusão perfeita. Você, como crente, quem sabe por desconhecer o projeto de Deus para Jesus, ia gritar: não mata Jesus não, não mata Jesus não. Não haveria mais nada. Se Barrabás fosse condenado, você não tinha o caminho do céu aberto. Se Barrabás fosse condenado, os teus pecados permaneciam sobre você. Se Barrabás fosse condenado, o seu nome jamais estaria no livro da vida. Se Barrabás fosse condenado, não haviam céus te esperando. Quando a multidão gritou: solte-nos Barrabás. E o que eu hei de fazer com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Aquela cruz tinha o nome de Barrabás. Os cravos para ser pregado tinham o nome de Barrabás. Mas o que aconteceu? Foi uma troca de lugar. Barrabás não podia morrer,
Porque se Barrabás morresse naquela cruz, ele iria diretamente da cruz ao inferno. E a Bíblia disse que Pilatos lavou a mão e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi condenado. Ele assumiu. Agora Barrabás está lá, na masmorra, preso, lugar escuro, sujo, úmido. O mesmo lugar onde fazia as suas necessidades fisiológicas, ali também se alimentava. Um lugar putrífico, algo terrível. E aí ele escuta uma voz do carcereiro dizendo: Barrabás, Barrabás. E ele lá naquela escuridão diz: estou aqui. Aí escuta o portão da cela que gira, e aquele barulho de ferro com ferro, e ele sai sem poder enxergar a luz do sol, e vem saindo, e o carcereiro disse: você está livre. Ele diz: como assim? Você está livre, Barrabás? Como assim? A multidão escolheu você. Você está livre. Mas quem vai morrer? Jesus vai morrer no seu lugar. Jesus vai morrer no seu lugar. Ele disse: então eu preciso conhecer esse Jesus. Como é que ele troca de lugar comigo? Ô Barrabás, ele trocou de lugar conosco. Ele trocou. Viu, Barrabás? Jesus foi condenado. Ele assumiu o lugar de Barrabás. Ele não era culpado. Não. Ele foi acusado, mas ele não era culpado. Ele não era culpado. Ele foi a vítima. Ele foi a vítima. Lembra que na antiga aliança, o que cometia pecado tinha que aparecer lá no tabernáculo levando um cordeiro? E chegava lá, apresentava o cordeiro, colocava a mão na cabeça do cordeiro, transferia o pecado que tinha para o cordeiro que não tinha a ver nada com o seu pecado, recebia o cutelo cortando o pescoço, e o sangue era derramado. O que fez o cordeiro? Qual foi o crime que o cordeiro cometeu? Que maldade que ele produziu e praticou? Qual foi a sedição? Aquele que só fez o bem, que curou leprosos, que deu vista a cegos, que levantou paralíticos, que ressuscitou o morto, aquele que sempre tinha uma palavra de esperança, de consolo, de amor aos perdidos, aos sem esperança. Que mal fez ele? Ele não fez nenhum mal. Ele era apenas uma vinte. Ali era Jesus é o inocente condenado, Barrabás é o condenado inocentado. Foi isso que ele fez ali. Ele trocou de lugar. Com você, Barrabás. O povo escolheu certo. Eles não sabiam. Se eles soubessem quem era Jesus, eles não teriam escolhido Barrabás, eles teriam escolhido Jesus, e nós estávamos perdidos. Mas Deus escondeu tudo isso no seu propósito, no seu projeto. Para que o povo escolhesse. E o povo escolheu. E foi a melhor escolha que o povo fez. Sem saber que estava escolhendo o certo, escolheram o certo. E você imagina se lá houvesse um grupo majoritário dos seguidores de Jesus. Se tivesse essa igreja lá para gritar, nós ia gritar: não, solta Jesus! E aí, meu querido irmão, acabou a igreja. Ele precisava morrer, porque ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Agora foi Jesus, primeiro beneficiado com
a morte foi Barrabás. Segundo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, lembra do ladrão? Estavam blasfemando. E aí ele volta para a cruz do meio e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para ele e disse: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual outro beneficiado? O centurião. O homem que tinha 100 soldados ao seu comando. Crucificar condenado era uma rotina dele. Aquele homem vivia para essas execuções. Ver homens morrerem, crucificados de todas as formas, em batalhas. Ele era um centurião, ele era um guerreiro, ele era um soldado. A espada dele brandia para matar. Ele sabia, ele tinha visto muitos morrerem, olhando nos olhos daqueles que estavam morrendo. Ele sabia disso. E naquele dia ele recebe esta missão: leva esses 3 para serem crucificados lá no Monte Calvário. E ele sai levando-os. Crucificam Jesus. E ele está ali. E de repente, na última palavra, Jesus dá um brado: consumado és! Não era um grito de agonia, não era um grito de dor, não era um grito de maldizentes, não era um grito de alguém que estava desesperado, que estava se acabando. Não! Ele já tinha ouvido muitos dos crucificados e condenados chegarem na agonia da morte, maldizer, dizer palavrões e tantas outras coisas. Mas esse aqui está morrendo diferente. Esse está morrendo com um grito de triunfo. Ele está dizendo: consumado é! E ele não aguenta. Ele não aguenta, os acontecimentos lhe comove. Há um tremor de terra, o sol se esconde, a terra parte, sepulcro se abre ali no Calvário, e ele bate no peito, na coraça do centurião está ele batendo, e abaixa a cabeça e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Outro beneficiado. Então a morte de Jesus, ao escolher que ele morra, só trouxe benefício. Quantos benefícios você e eu temos recebido? Quantos benefícios? Até então a porta dos céus estava trancada, mas quando ele disse consumado é, a porta abriu. Abriu aquela porta. Não tem mais um letreiro dizendo proibido a entrada, não. Lá tem um letreiro dizendo: bem-vindos, remidos do Cordeiro. Glória a Deus! O caminho da árvore da vida, que estava guardada por um querubim com uma espada flamejante, quando ele gritou: consumado és, o Pai disse: querubim, sai de perto da árvore da vida, porque a passagem agora fica liberada. Aleluia. E foi por ele ter morrido na cruz que você está aqui nesta noite. Foi por ele ter morrido na cruz, naquela escolha lá, no lançar daquela sorte, que você está aqui nesta noite, já cantou a ele, está ouvindo esta palavra e vai participar do corpo e do sangue dele, nesses elementos simbólicos do pão e vinho. É por isso que os seus pecados já foram perdoados. O seu nome já está escrito no livro da vida. Muitas pessoas ficam preocupadas se o nome dele vai aparecer no jornal. Irmão, o seu está no livro da vida. É por isso que há uns céus que te espera.
uma morada eterna que te espera. Cristo ou Barrabás? Graças a Deus, eles escolheram Barrabás. A escolha deles tem resultado hoje aqui nesta noite.